Escuta, se prepare, porque a profecia vai se cumprir, viu? A profecia de Deus sobre a tua vida vai se cumprir. Há um certo tempo tu vem se perguntando a Deus, como é que tu vai viver o milagre da restauração se tu tem visto alguém em silêncio? Se alguém continua a fazer contigo aquilo que contraria a vontade de Deus. Só que o Senhor, Ele manda revelar para você aqui agora algo que Ele já está fazendo e que vai ser revelado para você através de um comunicado. Alguém vai verbalizar algo muito importante para você. E o que essa pessoa vai verbalizar vai fazer você entender que, embora exista um silêncio, que embora exista uma ira no coração, que embora exista um afastamento, o Senhor sempre trabalhou. Você vai saber que Deus vem trabalhando há um certo tempo em alguém. E talvez no dia de hoje você não esteja vendo isso acontecer aí no seu cenário, mas Deus decidiu lhe mostrar o que está acontecendo no oculto. Porque tem coisas que Deus faz que não são mostradas para a gente. Mas embora a gente não esteja vendo nada, no oculto tem algo acontecendo. E hoje o Senhor, Ele manda revelar para você aqui isso, porque muito em breve você vai ser surpreendido com o que uma pessoa vai dizer. Uma pessoa, ela está a um passo de, glórias a Deus, demonstrar para você que ela ainda te ama. Deus manda dizer para você que há esperança ainda na árvore que foi cortada. Há esperança ainda, viu? Você viu a árvore ser cortada e a tua esperança se desestruturou. A tua esperança acabou. Mas o Senhor manda lhe dizer que ainda há esperança e que você saberá muito em breve através do que vai ser dito para você. Muito em breve Deus vai te surpreender com algo muito importante que vai mudar toda essa condição sobre o que está acontecendo entre você e essa pessoa. Essa confusão, esse processo, essa rivalidade, isso vai acabar. E isso vai dar lugar ao tempo em que o Senhor determinou, que é o tempo de restauração sobre a tua vida. Vem um tempo de restauração para você aí. Amém? Vem um tempo de justiça de Deus, vem um tempo de restauração, de restituição de tudo que foi tirado da tua mão. Vem sobre a tua vida, vem um tempo de paz também. Você terá a sua paz de volta. Deus quer que você saiba disso aqui hoje. O que Deus está fazendo dentro de um lugar, o que Deus está fazendo dentro do coração de uma pessoa, vai trazer para você a sua paz de volta. Vai trazer para você a certeza que o Senhor sempre esteve contigo nessa situação, mesmo em momentos que você se sentiu só e fragilizado. Porque Deus está me mostrando uma pessoa que se encontra aqui agora e você está só e fragilizado. Quem é você? Você tem se sentido só e fraco. Você tem se sentido sozinho aí dentro desse lugar, sozinha e fragilizado. Meu Deus. Ninguém ficou do teu lado. Até quem era para ficar do teu lado, quem você esperava que ficasse, não ficou. Ficou até do lado de pessoas que fizeram mal contra ti. Mas o Senhor manda te dizer que isso está mudando. E alguém vai abrir a boca e falar algo que vai aquecer o teu coração.
Alguém vai aquecer o teu coração com palavras. E sabe que Deus está permitindo isso? Não é simplesmente para que você venha só a se alegrar, mas Deus está permitindo isso para que você entenda que Ele ainda trabalha de dentro para fora na vida de pessoas, que Deus ainda transforma pessoas, que Deus ainda amassa barro, quebra vaso, faz um vaso novo e lhe entrega tratado, tratada. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então escuta, antes de tu ouvir essa revelação, saiba que ainda existe amor, sim, dentro daquele coração de pedra. Existe amor, sim. E Deus manda lhe entregar aqui essa palavra, essa revelação. E existe também esperança para a árvore que foi cortada. E o que é que Deus está querendo dizer com isso? Existe esperança para isso que acabou. Existe esperança para isso que você está pensando que é o fim. Existe esperança para o que aparentemente se desestruturou. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E é o Senhor que está no dia de hoje falando contigo. Amém? Glórias a Deus. Muito bom dia aos irmãos que chegaram até aqui nesse momento para ouvir a voz de Deus, a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas no dia de hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus. Glórias a Deus. Bendita será a tua vida, bendita será a tua família, bendita será as obras das tuas mãos. Os irmãos estão nos ouvindo bem, nos vendo bem, o áudio está bom. Deixe seu ok no nome do Senhor Jesus sobre o áudio, sobre o fundo musical. Eu vou pedir para você estar deixando a sua curtida nessa live. Isso é muito importante quando você entra na live, amém? Para que Deus venha falar também, glórias a Deus, com outras pessoas através da sua vida, amém? Glórias a Deus. Vou pedir para você estar colocando o seu nome e o nome dessa pessoa aí abaixo nos comentários. Fazendo assim, você está colocando a sua causa no altar de Deus. Se vocês forem um casal, coloca o nome de vocês aí no altar de Deus. Se vocês forem uma família, coloca o nome dos filhos também, amém? Glórias a Deus aos irmãos que estão deixando o seu ok, amém. Ou as iniciais do nome, se assim o Senhor ministrar no seu coração. Não esqueça também de colocar a frase, ora por mim. Se você estiver com uma causa que precise de repente de Deus acontecer. Se você está orando por algo que precisa da urgência de Deus, coloque a frase, ora por mim, que você vai ser alcançado através das nossas intercessões pelas causas urgentes. Amém? Glorificado seja Deus. Escute. O Senhor, Ele fala com você aqui hoje que não é para você perder a sua esperança nesses dias que tudo está do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque tem coisas que Ele vai fazer e Ele não vai lhe mostrar o desenrolar. Ele já vai lhe mostrar, glórias a Deus, a vivência, ou seja, a materialização. E Deus manda dizer para você que, embora você esteve todo esse tempo aí achando que não há mais esperança, que não há mais para que você crer, não há mais por que acreditar, não há mais para que esperar, o Senhor, Ele manda lhe dizer que há esperança sim. E que haverá reviravolta sim. Haverá mudança de alguém para contigo sim. Meu Deus. E que tão somente você aguarde. Porque alguém vai abrir a boca e falar que ainda te ama. E que está te amando calada. Está te amando em silêncio. Meu Deus. Sabe por que alguém vem te amando em silêncio? Vem te amando calado? Porque essa pessoa
ela esteve diante de um orgulho muito grande. Ela está diante de uma ira que o inimigo colocou dentro do coração dela. E essa pessoa também está de olhos fechados. Porque quando o inimigo ele quer tirar uma pessoa do propósito, ele fecha os olhos. Só que é isso que essa pessoa está vivenciando, a ponto de ter demonstrado toda a frieza com você, a ponto de ter feito tudo isso contigo. Isso não vai se sustentar. Por quê? Porque no propósito de Deus não há vaga para as setas do inimigo. E Deus manda dizer para você que isso não vai continuar assim. Meu Deus. Alguém falará contigo e te dirá que todo esse tempo que estava em silêncio, ficou em silêncio mesmo assim te amando. Alguém te dirá que todo esse tempo que está lá, mas está te amando. Alguém abrirá a boca nos próximos dias para te dizer que pode até ter demonstrado ira, pode até ter demonstrado raiva, pode até ter tomado decisões precipitadas que não era para tomar, mas que ainda assim estava te amando, calado, calada. Meu Deus. Sabe por quê? Porque quando o inimigo ele quer trazer levantes sobre as nossas vidas, o inimigo ama fazer pessoas serem enganadas. O inimigo engana. Você sabe que ele é um enganador. E o inimigo enganou muito essa pessoa a quem tu ama. Só que Deus está fazendo essa pessoa entender que ela te ama. Essa pessoa ela está caindo em si de uma tal maneira que ela está entendendo que ela nunca deixou de te amar e que mesmo nos momentos em que ela te falou aquilo, mesmo nos momentos em que ela fez tudo isso contigo, ela fez te amando. E essa pessoa ainda está pensando: como foi que eu não me despertei antes? Como foi que eu não parei para pensar nisso antes? Como foi que eu estava tão anestesiado? Como foi que eu não vi a verdade antes? Você está entendendo que tem uma pessoa muito pensativa e preocupada com o que ela fez? Meu Deus, foi prejuízos para ela. Só que essa pessoa está a um passo de te dizer que te ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E escuta, essa pessoa não vai continuar calada, não. Ela não vai continuar calada. E sabe o que Deus manda te dizer? Que por causa disso, a profecia se cumprirá na tua vida. Meu Deus, tu tens se questionado até aqui sobre a profecia que não se cumpre? Tu tens se questionado até aqui sobre a restauração que você ainda não viveu? Mas o Senhor, Ele trouxe você aqui nessa hora para você saber que Ele é Deus que cumpre promessa na sua vida, que Ele é Deus que cumpre promessa na sua história, glórias a Deus, e que algo impactante vai acontecer para alegrar o teu coração. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Escuta. Glorificado seja Deus. Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 61, versículo 7. Depois é que a gente vai para Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 61, versículo 7. Você que gosta de acompanhar, glórias a Deus, acompanha aí no nome do Senhor Jesus. Coloque a referência, amém? Isaías capítulo 61, versículo 7. Louvado seja Deus. Obrigado aos irmãos que já estão colocando aí, amém? Que Deus lhe abençoe. Escute. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor, Ele está falando
O Senhor, Ele está se posicionando a um povo que viveu muitas perdas. O Senhor está falando com um povo que viveu dias de muita destruição. A um povo que não tinha mais esperança. Entenda, essa palavra de Deus era para um povo que não tinha mais esperança. E essa palavra se tratava de um consolo de Deus. Se tratava de uma salvação de Deus que estava sendo proclamada sobre a vida desse povo. E eu quero que você entenda uma coisa. Que as perdas que esse povo tinha vivido, tinha trazido sobre a vida deles uma dupla vergonha. E tem uma pessoa aqui nesta live que Deus trouxe você aqui, porque você tem se sentido envergonhado, envergonhada, diante dessas perdas, diante dessas dificuldades, diante desse processo que você viveu aí. Não é bem assim. Deus estava falando para um povo que estava assim como você. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui agora? Deus estava falando para um povo que estava assim como você. Diante de perdas, diante de vergonha, diante de desvalorização, sabe? De escanteios. Um povo que quem olhava não dava mais nada por eles. Um povo que quem olhava não respeitava mais eles. Sabe que Deus está falando com você que um dia teve o respeito de quem mais você amou e agora você não tem mais. Porque quando a pessoa virou a cabeça, a pessoa teve a coragem de te dizer palavras que doeu. A pessoa antes ainda tinha algum respeito por você, de não falar as coisas assim na sua frente. Só que não teve mais respeito, não. A pessoa teve coragem de abrir a boca e dizer o que quis, não é bem assim? Não teve mais cautela em falar para você. E você disse assim, eu entendi. Essa falta de cautela em medir as palavras. Não mediu as palavras. Por quê? Porque não tem mais nenhum respeito por mim. Não se preocupa mais em me magoar. Você disse, a pessoa não se preocupa mais em me ferir. Foi isso que você disse aí. Sabe que Jerusalém estava em uma condição ao qual ninguém se preocupava mais em chamar o povo de desamparado, de esquecido, de humilhado, de deixado para trás, sabe? E a palavra do Senhor vai mostrar que o povo estava em dupla vergonha e também eles estavam vivendo uma afronta. Deus está falando com você, que está passando por dupla vergonha, que está vivendo em afronta, que está vivenciando essa situação contrária e vendo pessoas te afrontar, vendo pessoas ficar contra você. Escuta o que é que Deus fala para esse povo. Deus fala para esse povo que por causa da dupla vergonha do povo, Deus ia trazer sobre a vida deles, glórias a Deus, uma recompensa. Porque você tem que entender uma coisa, que Deus ainda compensa aqueles que Ele ama pelo sofrimento que passa. Sim, Deus compensa. Quando nós servimos a Deus e nós passamos por sofrimentos, o sofrimento nunca vai ser para nos destruir. Ele vai ser para nos elevar. Então, todas as vezes que você passar por um sofrimento muito grande, caminhando nos caminhos do Senhor, buscando a Deus, andando nos caminhos do Senhor, isso vai ser para Deus lhe compensar. Isso vai ser para uma nova era na sua vida. Nunca vai ser para lhe parar nem para lhe destruir. Deus ainda usa a ferramenta contrária que vem para nos destruir, para nos elevar. Você precisa entender isso. E escuta. A palavra do Senhor vai mostrar que uma palavra de recompensa estava liberada sobre a vida do povo. E por causa da vergonha que o povo estava vivendo, o povo ia possuir o dobro, eita glória, de tudo que eles tinham perdido. O dobro da honra, o dobro do respeito, o dobro da consideração. Tudo isso está vindo, viu? Porque Deus está fazendo uma pessoa entender que ela te ama. Não teve respeito, não mediu as palavras, não quis se preocupar com a tua dor. Mas escuta, o dobro do amor,
o dobro do respeito. O dobro, meu Deus, da consideração. Eita, terra de mistério. Vai vir tudo. A palavra do Senhor vai dizer assim, que o povo que estava passando por dupla vergonha, aquele mesmo povo ia ter perpétua alegria. Meu Deus. Perpétua alegria, porque Deus ia fazer um concerto com eles. Deus ia consertar a vida deles. Meu Deus. Deus manda dizer para você aqui hoje. Você pode ter passado pela maior tristeza da sua vida esses dias. Você pode ter passado aí nesse lugar pelos piores momentos da sua história, pela maior vergonha da tua vida, pela maior decepção que você pensou que poderia passar. Mas o Senhor manda lhe dizer que Ele está fazendo um conserto na tua vida. Coloque aí, Deus vai consertar a minha vida. Coloque. Deus vai consertar a minha vida. Ei, parece que foi a pior, meu Deus, da vergonha, a pior da desilusão, a pior dor. Mas Deus manda lhe dizer que vem uma perpétua alegria. Perpétua alegria. Sabe por quê? Porque Deus está consertando sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa. Que na nossa vida o inimigo trabalha para destruir. E tudo que o inimigo faz na nossa vida vem com intuitos. Tudo tem um intuito. O intuito do inimigo com isso era te destruir. O intuito do inimigo com isso era deixar você em uma condição que você não se reerguesse mais. Mas Deus, Ele trabalha com propósito. Meu Deus. E o propósito de Deus, você já sabe que não pode ser impedido. E Deus, desde o início, permitiu. Por quê? Porque Ele tinha um conserto para fazer na sua vida. Sabe que eu vejo que na sua vida está acontecendo como na vida de Jó. Nós estamos pregando outra coisa aqui. Mas na vida de Jó, você vai ver que o inimigo tinha um intuito de acabar com a vida de Jó. Acabar com tudo que Jó tinha, com a alegria de Jó. E Deus deixou o inimigo acabar com a alegria. Deus disse assim, só não toque na vida dele. Mas pode fazer o que quiser com ele. Por que Deus deixou? Porque Deus tinha um propósito. E o propósito que Deus tinha era de consertar a vida de Jó. E fazer Jó viver na segunda fase da vida dele coisas maiores do que o que ele já tinha vivido. Deus queria entregar para Jó além do que Jó já tinha. Então, entenda uma coisa nessa história de Jó que vai acontecer contigo. Que na história de Jó, para que Jó viesse a viver algo muito maior, veio um processo sobre a vida dele. E que o processo não veio para destruir. Porque quando nós estamos passando por tribulações e nós estamos com Deus, a tribulação não é para nos destruir. Mas a tribulação, glórias a Deus, é para lhe levar a uma recompensa. Então você vai ver aqui um povo que tinha passado por tudo isso, por perdas, por dificuldades, por vergonhas, mas que o Senhor estava trazendo um tempo, glórias a Deus, de recompensa. E a recompensa era alegria perpétua. Ou seja, uma alegria que não ia acabar. Uma alegria, uma esperança que não ia ter fim. Escuta. Deus manda te dizer que tu pode até ter chorado pelo fim aí. Mas tu vai dar gritos de alegria muito em breve. Porque tu vai saber que o Senhor ainda transforma fim em alegria perpétua. Tu vai se alegrar. Tu está a um passo de abraçar alguém de novo. Está chegando o tempo de abraçar. Deus manda dizer para você que o tempo de se apartar, o tempo de ficar longe, está acabando. Você vai abraçar alguém de novo. E nesse abraço que você vai dar nessa pessoa, você vai comemorar
uma alegria muito grande que você vai sentir dentro do seu coração, porque você vai saber que é uma alegria perpétua. Ou seja, que você e essa pessoa não vai mais enfrentar esse processo, mas que o Senhor fez vocês sobreviverem e fazer perpétuo, ou seja, uma coisa sem fim. Perpétuo é algo sem fim. Você vai ver Deus fazer algo perpétuo no que o inimigo setou para você viver o fim. No que o inimigo setou para lhe desestruturar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eita glória! O Deus de Israel está bradando aqui hoje ao coração de alguém que está aqui nessa live. Sabe por quê? Porque você pensou que era o fim. Você pensou que estava tudo acabado. Sabe que teve palavras de pessoas aí, atitudes que ela teve em refazer a vida dela, atitudes que essa pessoa teve, meu Deus, em fazer o que fez para contigo, sem se importar com você, sem se importar com a tua dor. Isso levou você a crer que não tinha mais jeito. Isso levou você a crer que estava tudo terminado, que estava tudo acabado. Mas Deus decidiu falar com você aqui hoje. Deus decidiu bradar ao seu coração hoje aqui para lhe dizer: isso é mentira do diabo. Meu Deus, isso é mentira do diabo. Escute, o inimigo por vezes vai colocar certezas no nosso coração através do que pessoas vão dizer. Eita, terra de mistério, Tem coisas que pessoas vão dizer e o inimigo vai colocar ali, certeza no nosso coração. Mas escute, Deus é Deus de revelação. E hoje aqui, a certeza que Deus quer te dar dentro dessa palavra é que uma pessoa entende que ainda te ama. E que Deus não vai fazer apenas o conserto dele na tua vida, não. Mas Deus está consertando também a vida de alguém por amor a ti. Meu Deus, sim. Deus está consertando a vida de alguém porque Ele te ama. E escuta, a primeira coisa que vai acontecer é alguém declarar para você o que está sentindo todo esse tempo. É alguém declarar para você que mesmo calada te ama. Que mesmo afastada, eita, terra de mistério, está querendo estar próximo a você. Que mesmo distante existe amor. O Senhor está dizendo: eu estou trabalhando todo esse tempo, filha minha. Eu estou trabalhando todo esse tempo, filho meu, na árvore que estava cortada. Eita, terra. Sabe o que a Bíblia diz? Que tem gente que vai lá e corta a árvore, paf. Aí, sabe o que a palavra do Senhor fala? Há esperança ainda. Aí Deus aponta para a árvore que foram lá e paf, cortou. Aí Deus aponta para a árvore e diz: tem esperança nisso ainda. Tem jeito ainda. Como assim, Senhor? Tem jeito. É só sentir o cheirinho da água. Faz sentir o cheirinho da água para ver se não brota. Eita, terra de mistério. Ao cheiro das águas. Você está entendendo o que a palavra do Senhor quer dizer com isso? Tem esperança para o que o homem corta. Eu tenho esperança nova para o que o homem destrói. Eu tenho esperança nova para o que se acaba. Eu tenho esperança nova para o que, eita terra, decretaram, assinaram, carimbaram e disseram: está feito. O Senhor está dizendo: eu tenho esperança nova. Meu Deus. Eita glória. Só basta eu mover no coração do homem. Só basta a minha mão mover no coração da mulher. E o Senhor manda alertar você aqui hoje que você vai ser visitado por esses dias com uma declaração que vai alegrar o teu coração e que tu vai dizer assim: bem que Deus tinha dito para mim que havia esperança para a árvore que tinha sido cortada. Tu vai dizer: bem que Deus tinha dito para mim
que tem esperança ainda. Porque eu tenho plena convicção que hoje tu chegou aqui. Porque o Senhor, Ele está te colocando diante das preliminares do milagre. Tu está vivendo os dias de preliminares do teu milagre. Tu está vivendo os dias de iniciação do grande trabalhar de Deus sobre a tua vida. Se prepara. Se prepara para o que Deus vai fazer aí. Se prepara para o que vai acontecer na tua história. O Senhor manda falar para você que hoje não acabou não. Meu Deus. Não acabou não, viu? Meu Deus. Declara aí abaixo nos comentários, não acabou. Louvado seja Deus. O Senhor estava querendo dizer aqui, para esse povo que tinha perdido tudo, que não é porque eles estavam em vergonha, não é porque eles estavam em dor, não era porque eles estavam em decepção que tudo tinha acabado. Não tinha acabado não. Não tinha acabado não. O amor de Deus estava sobre a vida deles. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está bradando hoje aqui. Não acabou. Meu Deus. Glórias a Deus. E escuta, a palavra do Senhor vai dizer assim. Eita glória. Versículo 6. Ó Jerusalém. Perdão. Isaías capítulo 62, versículo 4. 62, versículo 4. Amém? Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Éfizibá, e a sua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra estava dizendo assim, que Deus, Ele estava vendo que o povo estava chamando Jerusalém de assolada, de desamparada. Querendo dizer assim, essa aí não tem Deus não. Esse povo não tem Deus não. Essa cidade não tem Deus não. Não tem ninguém por eles. Né? Porque você vai ver um povo que poderia estar apontando isso, que cada um tinha seus deuses. Aquele povo tinha deuses para tudo. Cada um tinha seu Deus, cada um se apegava no que... Mas o povo de Deus, que tinha um Deus vivo, tinha gente olhando para a vida do povo, olhando para o que tinha acontecido com o povo, mesmo o povo tendo um Deus vivo e dizendo, ah, cadê o Deus deles? Cadê o Deus deles? Desamparado, assolado, desprezado. Sabe que tu, por um momento, tu se sentiu assim, tu disse, meu Deus, tanto que eu busco a Deus, tanto que eu amo a Deus, cadê o meu Deus nessa hora? Que me deixou nesse desprezo, que me deixou aqui no desamparo, que me deixou passar por isso. Entenda uma coisa, voltando aqui um pouco para a história de Jó, teve momentos na vida de Jó que Jó se sentiu desamparado, que Jó se sentiu desprezado, que Jó se sentiu só. Mas no exato momento Deus agiu. No exato momento Deus mostrou para todos naquela cidade que viu Jó no desamparo, que Jó não estava só. Que ele era Deus que trazia um segundo estado sobre a vida de Jó. Eu quero te entregar aqui agora, nessa palavra de Isaías capítulo 62, versículo 4, que Deus manda lhe dizer que Ele está... Eita terra! Ele está derramando sobre a tua cabeça hoje o nunca mais dele. Eita terra! Nunca mais vão te chamar de desamparado, de desamparada aí. Nunca mais tu vai ser visto pelos olhos de pessoas aí como desprezado, como desprezada. Porque o nunca mais de Deus está chegando para você. Declare assim, eu recebo o nunca mais de Deus. Nunca mais essa luta, nunca mais essa provação, nunca mais essa guerra, nunca mais esse processo na sua vida. Mas escuta, Deus está te denominando por um novo nome. Meu Deus, esse novo nome significava assim, ó, meu deleite está aqui. Éfizibá,
Era um novo nome que Deus estava dando sobre um povo que estava sendo conhecido como desprezado. Meu Deus. Efizibá, que significa meu deleite está aqui. Glórias a Deus. Ou seja, chegou o tempo de se deleitar. Chegou o tempo de se refugiar. Chegou o tempo de ser honrado. Chegou o tempo de alegria perpétua. Chegou o tempo, eita terra, de trocar as vestes de vergonha por vestes de louvor. O Senhor está te tirando de uma vergonha. E escuta, Ele usará a boca que se calou. Eita terra de mistério, para falar algo que vai te tirar da vergonha. Tu tá entendendo esse mistério? Se prepara, porque a boca, meu Deus, que foi usada para falar palavras que te entristeceu, a boca que foi usada para te apontar, para te julgar, para ficar contra ti, vai ser essa boca que vai anunciar a nova esperança. Vai ser essa boca, que vai anunciar algo onde tu vai saber que há esperança para a árvore que foi cortada, declara eu creio. Eita terra de mistério. Declara eu creio. Eu creio nesta palavra. O Senhor estava dizendo assim, olha, vocês não vão ficar sendo chamados de desprezado para sempre, não. Vocês não vão ficar sendo chamados, meu Deus, de rejeitados para sempre, não. Eu estou denominando um novo nome sobre a vida de vocês, meu povo. O Senhor manda lhe dizer, eu estou denominando um novo nome sobre a tua vida. Teve gente lá naquela família que até hoje não te chama pelo nome não, te chama por um apelido. Meu Deus, te chamam por apelidos, te julgam, apontam o dedo para você, falam mal de você e até zombam do momento que tu estava vivendo difícil. Só que Deus manda dizer para você que Ele está trazendo um novo tempo sobre a sua vida, Ele está lhe levantando, eita glória, Ele está lhe restituindo, lhe restaurando, lhe dando um novo nome. E pessoas de lá que te chamaram por certos apelidos, apelidos, vão ter que dobrar a língua, viu? Com o que Deus vai fazer na tua vida. Vão ter que dobrar a língua quando falar do teu nome, porque vai ver que tu é abençoado por Deus, abençoada. Tem muitos dele que vão dizer assim, muita sorte deles, mas olha, eles vão saber, dentro deles eles vão saber que tu é abençoado, que tu é abençoada, e que Deus não vai te honrar apenas na tua vida sentimental, mas que Deus vai te honrar na área da tua vida que eles te apontaram. Te apontaram dizendo que tu não tinha futuro. Te apontaram dizendo das tuas fragilidades que tu não ia chegar a lugar algum. E agora eles vão ter que contemplar. Deus está mudando o teu nome, meu Deus, no meio de algumas pessoas que te apontaram, que te destruíram com palavras, porque Ele é Deus de reviravolta. Deus é Deus de reviravolta. O Senhor estava anunciando aqui sobre a vida desse povo uma reviravolta. E escuta. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. O Senhor estava bradando aqui ainda no capítulo 62, versículo 10. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai as pedras, arvorai a bandeira aos povos, porque eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a sua salvação vem. Glórias a Deus. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Glórias a Deus. O Senhor estava querendo anunciar e dizer assim, eis que a salvação de Jerusalém vem. Olha o que era que Deus tinha para dizer. Entenda uma coisa. Diante de tanta coisa que estava acontecendo com aquele povo, diante de tanta destruição que o inimigo já tinha feito através das próprias ações deles. O inimigo usou as ações deles mesmo para eles viverem a destruição. Foram eles que ficaram contra Deus. Foram eles que pecaram contra Deus. Então, eles mesmos. Então, entenda uma coisa. Tanta destruição tinha sobrevindo a vida deles.
Mas o Senhor estava dizendo: eis que para um povo destruído, para um povo acabado, para um povo assolado no pó, nas cinzas, a minha salvação vem. O Senhor estava anunciando em esperança diante de árvores cortadas. O Senhor estava dizendo: a minha salvação vem. Eita terra de mistério. Tu tá perguntando assim: será que Deus vai salvar meu casamento? Será que vai ter salvação pro meu relacionamento? Será que ainda tem jeito? Será que vai ter volta? O Senhor está anunciando aqui agora. Levanta aí a tua mão, coloca a mão sobre a sua cabeça. Eis que a minha salvação vem. Vai ter gente fazendo propósito nisso aqui. É Isaías capítulo 62, versículo, glórias a Deus, 10. Isaías capítulo 62, versículo 10. Deus está dizendo: eis que a minha salvação vem. Eita terra. O Senhor está dizendo: eu vou salvar. Eu vou salvar o que se perdeu na sua vida. Eu vou salvar o que acabou na sua história. O Senhor está dizendo: eu vou salvar o que está destruído aí dentro desse lugar. Meu Deus. Entenda uma coisa, mais uma vez. Deus não estava falando para um povo que estava nos seus melhores dias. Deus estava falando para um povo que estava sem esperança. Deus está falando com alguém aqui que não é nos seus melhores dias que você está sem esperança. Deus está falando com alguém aqui que você está olhando para a situação e a situação não lhe dá alegria, a situação lhe dá falta de esperança. E por que Deus está especificando isso? Porque talvez você esteja dizendo: ai meu Deus, eu estou ouvindo isso, está parecendo demais para ser verdade. Diante do que eu estou vivendo, minha missionária, está difícil para crer. Diante do que eu estou vivendo, minha missionária, está tão difícil para entender. Mas o Senhor manda lhe dizer: é para você mesmo, era para um povo que estava sem esperança. O Senhor estava bradando: a salvação vem, se preparem. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E escuta, verso 12 vai dizer assim: glórias a Deus. Isaías capítulo 62, versículo 12. E chamar-lhes-ão, olha, veja, um povo estava sendo chamado de assolado, desamparado, rejeitado, abandonado. Tá entendendo? Mas olha o que o Senhor fala aqui, como era que o povo ia chamá-los. E chamar-lhes-ão, povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás a procurada e não cidade desamparada. Eita terra de mistério. E tu serás a procurada e não a desamparada. E tu serás, ei homem, o procurado e não o desamparado. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Eu vou mudar o que está acontecendo. Eu vou mudar o que está acontecendo. No momento vocês são os desamparados, mas vocês vão ser chamados os procurados. Eita, Deus de mistério. Deus está falando aqui com uma mulher. Deus está falando aqui com um homem. Que você está entendendo do que Deus está falando aqui para você. Porque, ei, tem sido muito difícil reconhecer que no momento você está sendo desamparado, que no momento você está sendo, rejeitado, que no momento ninguém quer saber. Vão te procurar. Vão te procurar. Tu vai ser conhecido a procurada, o procurado. Você está entendendo o mistério? E todos vão ver. Deus manda lhe dizer aqui hoje: todos vão ver o que eu vou fazer na tua vida. Todos vão ver o teu novo nome sendo denominado, o procurado, a procurada. Todos vão ver. Deus está falando aqui para uma pessoa que você está se sentindo por alguém esquecido, esquecida. Mas que o desfecho não será esse não. O desfecho não será esse não, viu? Meu Deus. Eita glória. O Senhor é o Deus que está mudando o desfecho hoje aqui. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E embora dentro desta palavra o povo estivesse vivendo um desfecho de perdas, um desfecho de fim,
um desfecho de último, sabe? Última situação, último recurso. O Senhor ainda estava, último estado. O Senhor ainda estava aqui anunciando um novo estado para a situação que aparentemente aos olhos de todos não tinha mais jeito. E Deus manda te dizer, um novo estado vai ser anunciado dentro de poucos dias aí entre tu e alguém. Um novo estado. E Deus manda falar para você que esse novo estado, glórias a Deus, ele vai ser anunciado após o que alguém vai te dizer. Porque essa pessoa, ela vai assumir que ela ainda te ama. E a profecia, essa profecia que você está ouvindo aqui hoje, essas profecias que você vem ouvindo da parte de Deus desde quando isso aconteceu, elas vão ser todas, glórias a Deus, materializadas na tua vida. Todas as profecias que Deus falou contigo, que Deus se revelou para você, elas vão começar a se cumprir. O cumprimento do propósito de Deus, o cumprimento da palavra, o cumprimento do que Deus falou, chegou o tempo agora. E talvez você esteja aqui hoje nessa live vivendo os momentos mais incertos da sua vida. Talvez você esteja aqui hoje nessa live vivendo o tempo mais contrário da sua história. Mas o Senhor, Ele estava falando com o povo aqui em um tempo mais contrário da vida do povo. Glórias a Deus. E o Senhor era, sabe, ali claro em dizer, a minha salvação vem. Não está nada perdido. Ah, mas é um povo que tinha pecado. Mas o Senhor estava dizendo assim, eu vou estabelecer um conserto. Ah, mas é um povo que tinha errado. É um povo que tinha procurado outra vida para eles. Não tem jeito mais não. Deus estava dizendo, eu vou estabelecer um conserto com eles. Eu vou consertar a vida deles. Escuta, porque Deus está falando aqui com alguém que você disse, minha missionária, mas a pessoa já escolheu a vida que ela quer levar. Meu Deus, mas a pessoa já escolheu o que ela quer para ela. Está parecendo que a escolha dela já foi feita. Você está dizendo isso, né? Mas o Senhor está dizendo, eu estou estabelecendo um conserto. Meu Deus. Valmir Santana está dizendo, testemunho missionária, acabei de receber a ligação do meu milagre. Que coisa linda! Valmir, eu quero declarar que é só o começo, viu? Do que Deus vai fazer na tua vida, filho. Glórias a Deus. Que coisa linda. Você que está vendo o testemunho do Valmir, acabou de receber a ligação do milagre, declare, o próximo testemunho será o meu. Declare aí. O próximo testemunho será o meu, porque o próximo vai ser o teu. Deus está bradando hoje aqui, glórias a Deus, que tu vai ser o procurado, tu vai ser a procurada. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E escuta isso. Dentro dessa palavra, que trata de, glórias a Deus, mudança de vergonha para alegria, Deus quer que você entenda uma coisa. Que você pode ter chorado muito nessa fase da tua vida, mas que essa fase ela está acabando. E uma fase onde tu abrirá um novo sorriso está chegando para você agora. Glórias a Deus. Fique pronto, porque os teus ouvidos ouvirão algo que te dará, glórias a Deus, alegria outra vez. Por esses dias você saberá que há esperança para a árvore que foi cortada. Por esses dias você saberá que vai ter jeito para o teu casamento, para o teu relacionamento, para a tua família, que tem jeito. Por esses dias. Deus vai lhe tirar dessa espera. Deus manda lhe dizer aqui hoje, por esses dias você saberá que não acabou. No nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra. Toma posse dessa resposta de Deus aqui hoje para você. Por esses dias você saberá que não acabou, mas que o Senhor ainda é Deus que cumpre promessa. O Senhor ainda é Deus que traz de volta. O Senhor ainda é Deus que faz alguém abrir a boca e dizer para você, eita, Deus de mistério, estava em silêncio, mas te amo.
Estava calado, estava calada, mas eu sinto que há amor no meu coração. Alguém vai dizer para você: agi precipitadamente. Falei coisas precipitadamente. Tive atitudes precipitadas. Mas te amo. Alguém vai dizer para você: todo esse tempo eu me calei por medo. Todo esse tempo eu me calei por cegueira espiritual. Todo esse tempo eu me calei por estar sendo monitorado pelas ações do inimigo. Mas agora estou lhe dizendo: te amo. Alguém vai te dizer que te ama. Alguém vai te dizer aí que te ama e te quer de volta. Te ama e te quer de volta, porque, escuta, quando essa pessoa falar isso aí pra você, o intuito do que ela quer fazer vai ficar claro. Essa pessoa vai fazer algo. Essa pessoa vai tomar uma atitude. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Na live da noite, Deus vai falar sobre a atitude que alguém vai tomar, viu? Não perca a live da noite, porque a continuação dessa live, estamos já concluindo essa live, mas a live de noite, ela é continuação, glórias a Deus, dessa palavra aqui, viu? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai falar sobre atitudes que alguém vai ter. Então, no nome do Senhor Jesus, não perde. Não perde, porque tu está nos últimos momentos de tribulação. E Deus, ele vai lhe manter a par de tudo. Porque embora o inimigo queira tirar o que é teu, embora o inimigo queira atrapalhar o recebimento da tua vitória, o Deus de Israel, ele trabalha para, glórias a Deus, te entregar. E nada pode tirar de você o que Deus quer lhe entregar. Amém? Escute, Salmos 102, verso 13. Salmos 102, verso 13, vai dizer assim, glórias a Deus: e tu te levantarás, e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela é chegado, o tempo determinado chegou. O que é que essa palavra quer dizer? Essa palavra dos Salmos 102, verso 13, coloque aí Salmos 102, verso 13, Deus abençoe os irmãos que estão colocando. A palavra do Salmos 102, verso 13, ela é uma materialização, uma continuidade também dessa palavra de Isaías 61 e 62. Você vai ver Deus falando sobre o fim de uma vergonha, de uma dor. Deus falando sobre, glórias a Deus, a restauração de Sião. E você vai ver que nesses salmos, o salmista ele vai declarar: é tempo do Senhor se levantar. É tempo do Senhor se levantar. Ou seja, por um certo tempo Deus deixou Sião assim. Por um certo tempo Deus deixou a situação como estava, porque Deus tinha que tratar com Sião. Mas era chegado o momento do Senhor fazer o quê? Levantar. E quando o Senhor se levantasse, o Senhor ia se compadecer de pessoas que estavam em dupla vergonha. Eita Deus. Chegou o tempo, viu? Até aqui tu não viu Deus fazer nada, mas Deus manda te dizer: chegou o tempo em que eu me compadecerei de ti. Eita terra de mistério. Terei zelo de você. O tempo de eu me compadecer é chegado, diz o Senhor. Aí o Salmos termina com essa frase: o tempo determinado chegou. Declara aí. Salmos 102, verso 13. O tempo determinado chegou. Salmos 102, verso 13. O tempo determinado chegou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita terra de mistério, Deus mandou te dizer aqui hoje que chegou o tempo de tu viver essa restauração. Chegou o tempo determinado. Você crê que chegou o tempo determinado? Glórias a Deus. Rodrigo Nascimento está dizendo assim: testemunho, depois da live de sábado, fiz o propósito e o Senhor honrou. Depois de 3 meses de silêncio, no domingo de manhã, ela me mandou mensagem de bom dia e perguntando como eu estava. O Senhor é fiel. Ô Rodrigo Nascimento, filho, Rodrigo, eu quero declarar que é só o começo, amém, das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você entenda uma coisa no testemunho do Rodrigo. O testemunho do Rodrigo mostra, amados, o que o Senhor
ele nos ordena falar todos os dias aqui, que propósito destrava a bênção sim. Escute, Rodrigo vai dizer aqui, no testemunho, que era 3 meses de silêncio. 3 meses de silêncio, olha. 3 meses não é 3 dias. E o que foi que ele fez? Ele fez o propósito no sábado. Quando foi no domingo de manhã, olha que coisa linda. Domingo de manhã, o silêncio foi quebrado. Você está entendendo o mistério? Você está entendendo que propósito destrava bênçãos? E aqui, quando a gente te entrega que propósito destrava bênçãos, a gente lhe entrega na palavra. Quando você vê Ana fazendo um voto ao Senhor e Deus abrindo a madre dela. Quando você viu, eita glória, que em propósitos que foram feitos, glórias a Deus, o Senhor, aqui na Bíblia a gente já citou vários aqui. O Senhor destravou milagres. E você vê também nos testemunhos. Irmãos que testemunham, eu fiz o propósito e já estava há 3 meses, já estava há 5 meses, já estava há tantos anos e Deus fez. Então, entenda uma coisa, eu quero que você entenda, não porque é a sua missionária que está entregando, mas você entenda isso como Deus querendo que você saiba disso. Propósito e voto destrava a bênção. Agora, tem pessoas que dizem assim, mas pra que isso? Tem pessoas que dificultam as coisas. Mas pra que isso? Negócio de propósito, negócio... Não, e se eu fizer e não der certo? Aí, se você for com essa mentalidade, nem faça. Mas se você tiver fé, que a palavra diz, os testemunhos mostram, que propósito, que voto destrava a bênção, se você tiver fé e você sentir paz dentro do seu coração, então faça que você vai ver isso acontecer com você. Agora, se você disser, sei não. E se eu fizer e não acontecer? E se eu fizer e nada mudar? Então, se você for com essa mentalidade, não vai dar certo. E depois você vai ver coisas acontecer. Minha missionaria eu já fiz e ainda não aconteceu. Vai acontecer. Minha missionaria eu já fiz, mas já tem algum tempo, eu estou esperando. Aguarde porque vai acontecer. Porque propósito destrava. Glórias a Deus. Vai acontecer sim. Meu Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, toma posse. Minha missionária, mas e se eu não fizer propósito? Eu vivo o milagre? Vive. Coloque sua fé em ação. Se você tiver fé, você vive. Então, voto, propósito, fé, isso é muito pessoal. Tem pessoas que vão querer fazer. Vão sentir de Deus de fazer. Vão receber como o irmão que testemunhou aqui agora recebeu. E tem pessoas que não vai querer fazer. Que vai dizer, mas pra que isso? Eu sei que Deus é soberano, Ele faz, então faz mesmo. Faz mesmo. Então vai viver de outra forma. É muito pessoal. É muito do que Deus lhe faz sentir. Amém? Eu sempre digo que as coisas que vêm de Deus pra gente traz paz para o nosso coração. O que traz incômodo para o nosso coração não vai trazer paz, então não faça. Então só faça se você estiver sentindo de fazer. Amém? Minha missionária, eu quero fazer um propósito porque eu estou diante de uma situação que eu preciso ver esse tempo determinado de Deus chegar para mim. Eu preciso ver Deus se compadecer de mim, eu creio na palavra. Eu preciso ver alguma coisa acontecer na minha vida, eu creio que o Senhor ainda se levanta. Até aqui eu não vi nada mudar, mas eu creio que dentro dessa palavra que diz que o Senhor se levanta e se compadece do meu sofrimento, eu creio nisso. Eu creio nisso, eu estou disposta a me apegar nisso. Eita glória! Então, no nome do Senhor Jesus, eita terra de mistério, no nome do Senhor Jesus, toma posse. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toma posse e declara: Deus, honra o meu propósito. Se você estiver fazendo um propósito com Deus, se você estiver fazendo um voto com Deus, declare: Deus, honra meu voto. Eu estou colocando minha fé em ação. Coloque: Deus, honra minha fé. Lembrando sempre aqui, sempre falamos todos os dias, você só faz o que você sente de Deus. Aqui nós não lhe obrigamos, nem estamos aqui em nenhum momento dizendo para você que você só recebe milagre se você fizer propósito. Não se trata disso. Amém? A gente sempre deixa bem claro. Você faz o que você sente no seu coração. Que nós sabemos que propósito destrava milagre, sabemos. Mas aqui você não é induzido a querer fazer uma coisa por você não crer e a gente está crendo no seu lugar. Porque a primeira pessoa que deve crer
na palavra de Deus, na palavra que está aqui no Salmo 102, verso 13, antes de tudo é você. Se você não crê, não vai acontecer, mas se você crê, acontece sim. Então tudo é por fé. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, tome posse dessa palavra. Declare: eu tomo posse desta palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? Você que no dia de hoje tem sido usado por Deus como bênção para esse ministério, para essa obra. Você que se tornou ou tem se tornado um ofertante, um dizimista dessa obra do Senhor. Sempre digo aqui também, as ofertas aqui são voluntárias, são espontâneas. Só ofertam aqui quem sente de Deus de fazer isso. Por quê, amados? Deus tem um propósito nesta obra. Muita gente já testemunhou restauração. Deus tem restaurado muitos casamentos. Deus tem restaurado muitos relacionamentos, como vocês podem ver aqui no testemunho, lá nos nossos stories, lá nas redes sociais, no Instagram. Também tem os destaques dos stories, onde está lá tudo que Deus tem feito, 10% só, né? Porque não tem como a gente postar tudo. 10% do que Deus tem feito está lá para que o nome dele seja glorificado. Então entenda que essa é uma obra do Senhor importantíssima. Amém? Nós estamos à frente dessa obra porque o Senhor tem misericórdia de nós, nos escolheu para isso. Então, para isso, o Senhor vai fazer a estruturação nesta obra acontecer. É Deus que sustenta essa obra, para que todos os dias nós possamos estar aqui, nos dedicando só a isso. É Deus que sustenta, e Ele usa pessoas que de forma espontânea, voluntária, abençoam, glórias a Deus, essa obra, honrando esse ministério. Então, se hoje você está honrando esse ministério, essa obra, porque Deus tocou no seu coração, no nome do Senhor Jesus, receba a materialização, amém, da colheita, do que Deus tem, glórias a Deus, semeado através da sua vida, né? Porque quando a gente semeia, porque Deus está nos impulsionando a semear. Então, se Deus tem feito você semear aqui, com certeza Ele fará você colher também. Amém? Você que deseja ser um ofertante, um dizimista dessa obra do Senhor, aqui no topo dos comentários tem uma chave PX desse ministério, Ministério Profético Mariana Alexandre, como também você vai encontrar essa mesma chave PX na nossa bio aqui do YouTube. Lá na bio também tem um dado bancário para os irmãos que não possuem chave PX, ou você pode estar ofertando através do Superchat e do Valeu Demais pelo próprio YouTube. Que Deus lhe abençoe. A irmã André está dizendo: se você crê, verá a glória de Deus. É sim, filha. Quando você crê, você vê a glória de Deus. Amém? Eu tenho certeza que você será o próximo, você será a próxima a testemunhar aí dentro desse lugar. Amém? Pegue o seu copo d'água. Amado Deus e querido Pai, neste exato momento, Senhor, nós entramos na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor já tem feito. Meu Deus, eu Te apresento, Senhor, esse copo d'água. E nós Te pedimos, Senhor, a bênção. Unge esta água, meu Deus. Consagro, Senhor, essa água a Ti. Eu Te peço, Senhor, que quando este homem, esta mulher que ora comigo agora beber, meu Deus, dessa água, essa água ela venha a ser, Senhor, a materialização da palavra que o Senhor está mandando entregar aqui no dia de hoje. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que bradou no Salmo 102, verso 13, que o tempo determinado do Senhor restaurar chegou. Ó Pai eterno, o Senhor é o Deus que bradou aqui hoje em Isaías capítulo 61 e 62, que o Senhor ainda é Deus que muda o nome de desamparado para procurada, desamparada para procurada, desamparado para procurado. O Senhor ainda muda, Senhor, a tristeza, a vergonha, ó Deus, em alegria perpétua, em recomeço. O Senhor ainda é a esperança para a árvore que foi cortada. Nós cremos, Senhor, nessa palavra que o Senhor entregou hoje. Nós cremos nessa resposta que o Senhor colocou diante de nós. Sabemos, meu Deus, que o Senhor sempre nos ouve, que o Senhor vela para materializar a sua palavra, que não pode voltar vazia, mas que cumpre, meu Deus, o propósito ao qual foi enviado. Ó Deus, nós já Te agradecemos, Senhor. Sabemos que o Senhor sempre nos ouve, e eu já vejo o testemunho sendo contado para a honra, glória e exaltação do Teu nome, na vida do Teu filho, da Tua filha, que ora neste momento comigo. Beba dessa água com fé no nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Declare: a água
do cumprimento da profecia. A água do cumprimento da profecia. Amém? Glórias a Deus. Toma posse. Eu vou estar lhe aguardando à noite, às 19 horas no canal Mariana Alexandre Oficial e às 20 horas e 5 minutos aqui no canal Resposta do Alto. Amém? Você que ficou até o final, deixa a sua curtida para que Deus venha falar com outras pessoas através da sua vida e que Deus lhe abençoe. Amém? Deus te abençoe.